Fala, humilhadores, beleza? Bom, a gente está aqui para falar sobre mais um vídeo da creatina. E antes de mais nada, larga esse traquinas, larga esse chocolícia e chama que vem, vamos com tudo. Bom, hoje vamos falar como usar a creatina, né? Gente, a creatina ela é um suplemento que é diferente de um shake pré-treino, de um shake, de um energy drink, por exemplo, porque ela não vai gerar efeito imediato, ela não gera efeito pós-dosagem, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa vai lá, usa a creatina pela primeira vez, por exemplo, aí vai treinar, aí fala, pô, já dei um treino hoje bem melhor, já dei um treino monstro hoje diferenciado. Aquilo ali foi apenas efeito psicológico, apenas efeito placebo. Se você desse, por exemplo, açúcar, farinha, sem ela saber, o efeito seria o mesmo. Então, na verdade, o efeito da creatina na suplementação não é imediato, ele é prolongado. Ele acontece depois de uma fase fase inicial, que se chama fase de loading. Vamos começar então a explicar como é que se usa, né, como é que se suplementa com creatina. Basicamente a gente vai ter duas fases aí de uso. A gente tem a fase inicial, que é a fase de loading, e a fase sequencial, que é a fase de manutenção. Na fase de loading, os artigos que eu li mostraram que se o usuário suplementar com 20 gramas por dia durante 5 dias, dividido em 4 dosagens, ele vai conseguir saturar os níveis de creatina do músculo. No caso, o músculo estriado esquelético, que vai estar sendo usado para exercitar. E uma coisa muito importante é que o uso da creatina visa aumento de força, num treino de força. Então, ninguém vai conseguir um aumento de resistência, de exercício aeróbio, usando creatina. Se você conseguir esse aumento, foi puramente por efeito psicológico, mas a creatina ela visa uma vantagem em termos de força. Beleza. Essa fase inicial de loading, a pessoa vai ter que usar, por exemplo, 4 dosagens de 5 gramas espalhadas pelo dia. Claro, tem que dar um intervalo importante entre cada dosagem, porque senão você vai desperdiçar uma dose. Então aconselho se você dá um espaço de 5 horas aí a cada dosagem. Então uma de manhã, uma à tarde, uma antes do treino, uma pós-treino. Claro, isso também depende da hora que a pessoa treina. Mas 4 doses de 5 gramas bem espalhadas. Espalhando aí no mínimo 5 horas entre cada uma delas. Depois desses 5 dias fazendo essa fase de loading, você vai estar deixando o músculo com 30% a mais de creatina do que ele geralmente tinha, né? E é isso que vai gerar a vantagem da maior recuperação energética da célula muscular e maior rendimento na atividade física. Durante essa fase, a pessoa está ingerindo uma quantidade maior do que ela é capaz de eliminar. Então, se você ingere uma quantidade maior do que seu corpo elimina da creatina, automaticamente você a retém. E aí, depois da fase de loading, basta você tomar uma dose igual à quantidade que você elimina por dia. Então, seria um saldo zero. Seu organismo vai conseguir manter esses 30% a mais de creatina que você colocou no músculo durante a fase de loading. E como que funciona essa dosagem, né, de manutenção? Aí tem uma coisa muito importante. Os artigos, de modo geral, mostram uma dosagem entre 3 gramas e 5 gramas por dia. E isso vai depender do seu peso. Então, você tem que fazer um cálculo. Se uma pessoa, por exemplo, o cálculo é o seguinte: 0,04 miligramas de creatina por quilo. Então, se uma pessoa pesa em volta de 70 quilos, 70, vamos lá, fazer essa conta aqui. Ela vai fazer 70 vezes 0,04. Isso vai dar aproximadamente aí 3 gramas. Então, essa vai ser a sua dose de manutenção. Conforme a pessoa tem maior massa muscular, a quantidade de creatina que ela elimina é maior. Então, automaticamente, ela tem que ingerir uma dose maior. Então, faça esse cálculo para você e acha aí a sua dose. Mas ela vai ficar em torno aí de 3 gramas e estourando 5 gramas por dia. Então, a partir da fase de load dos 5 dias iniciais, você segue até o fim do produto, por exemplo, se você quiser, com a fase de manutenção. Uma coisa importante é que você deve ingerir na dosagem de manutenção
mesmo no dia que você não treina. Porque se você deixar um dia sem ingerir a creatina, você vai eliminar mais do que está colocando no seu corpo. Então aquele estoque inicial alcançado na fase de loading vai ser perdido. E aí o produto não será tão eficaz como deveria ser. Dicas importantes. Eu vou tomar a dosagem de manutenção antes do treino ou pós-treino? Então, pessoal, os artigos de modo geral, eles falam que não tem tanta diferença, porque o efeito não é da dose, o efeito é da fase de loading. Então, durante a manutenção, tanto faz você tomar antes do treino ou pós-treino, porque você vai estar só mantendo o que você já conseguiu na fase inicial. Porém, opinião pessoal minha, eu acho mais interessante você usar o produto antes do treino. Por quê? Porque os níveis de catecolaminas, ou seja, adrenalina, quanto maior for o nível de adrenalina do seu corpo, mais o músculo vai ser capaz de captar a creatina do sangue. Então, durante o seu exercício físico, os níveis de adrenalina aumentam. E se você usar o produto pré-treino, automaticamente o seu músculo vai ser capaz de captar mais creatina e você vai aumentar o rendimento da dose que você tomou. Pós-treino isso já não vai acontecer, porque a meia-vida da adrenalina é muito curta, tem 3 minutos. Então quando você acabar seu treino, os níveis já vão descer e aí você não vai ter esse aproveitamento. E uma coisa também interessante é que uma dose de 5 gramas de creatina, ela vai alcançar a concentração sanguínea máxima, em média, depois de 1 hora que você tomou. Então você está depois dessa 1 hora, você vai estar no meio do seu treino, onde os níveis de catecolaminas serão altos, e aí vai culminar com essa maior captação muscular. Showzinho? Beleza. Interações que a creatina pode ter com alguns tipos de alimentos. Eu não aconselho que você tome a dosagem junto com o alimento proteico. Por que não? Porque a creatina no intestino ela é absorvida por transportadores que também captam aminoácidos e dipeptídeos. Então, se você comer uma refeição com muita proteína, elas podem competir por esses transportadores. Ou seja, seu corpo vai captar menos creatina da dose que você tomou. Então, você vai estar desperdiçando um pouco do produto, beleza? Eu acho interessante você tomar a creatina junto com algum carboidrato, um carboidrato de baixo índice glicêmico. Pode ser um shake, por exemplo, com carboidratos, sei lá, tipo oximais, amilopectina, ou você pode ingerir com uma fruta, por exemplo. Tá, mas por que isso? Porque os artigos mostraram que os níveis aumentados de insulina também facilitam a captação da creatina no músculo estriado esquelético. Então o seu aproveitamento seria máximo se você tomasse antes do treino junto com um shake de carboidratos. Aí você conseguiria ter um maior rendimento da captação dessa dosagem que você tomou. Então antes do treino, junto com um shake de carboidratos, evitando a competição com aminoácidos que vêm de proteínas que você comeu. Para mim, essa é a melhor opção. Foi que foi, humilhadores. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte o canal aí, se inscreva e segue meu Instagram, @piresbru. Então, humilhadores, chora agora e ri na praia. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Valeu.